Olá, tudo bem? Você sabe o que são comorbidades nos transtornos de neurodesenvolvimento ou os transtornos neuropsiquiátricos? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, e nós vamos tocar num assunto muito importante, que são comorbidades. Muita gente ouve falar sobre esse assunto, esse conceito, nas redes sociais, nos livros e até na graduação, e tem muita dúvida em relação ao que é e o que ele representa. Comorbidade significa presença de uma associação entre problemas, entre transtornos no mesmo indivíduo. Então eu vou dar um exemplo muito fácil aqui para vocês. Um indivíduo com diabetes tem mais risco de ter pressão alta, que pode ter ao mesmo tempo obesidade. E essas três condições são consideradas condições comórbidas. Elas se associam e uma piora a condição da outra quando uma está junto da outra. Nos transtornos de neurodesenvolvimento, é muito comum a gente falar que o TDAH está em comorbidade com os transtornos opositivos desafiadores, que tem comorbidade com transtorno de ansiedade, e que existe comorbidade entre TDAH e dislexia, e que existe comorbidade entre transtorno bipolar e depressão grave, severa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Por que as comorbidades são tão importantes de serem estudadas e consideradas? Porque a presença de uma somente piora a condição inicial da outra. Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, que apresenta TDAH associado, ela vai ter, sem dúvida alguma, uma piora muito grande nas suas condições ambientais, no engajamento dessa criança para atividades da escola e para respostas terapêuticas que a gente queira tentar com essa criança lá no consultório do psicólogo, da fono, e até a gente tem que acabar indo buscar alguma medicação para reduzir essa agitação e melhorar a indução e o tratamento dessa criança no ambiente. Então veja como é importante conhecer esse processo. Um outro ponto muito importante das comorbidades é que elas podem piorar o prognóstico futuro desse indivíduo. Ou seja, se eu tenho TDAH puro, mas se por algum outro tipo de problema eu tenho a associação desse TDAH com transtorno positivo, eu tenho a chance de esse TDAH se transformar num quadro muito mais severo na adolescência e ele deve persistir da fase da adolescência até a fase adulta. Enquanto era um TDAH puro, eu tinha a chance de melhorar bastante esse quadro na adolescência e até, quem sabe, desaparecer na fase adulta. Mas por ter a comorbidade associada ao transtorno positivo desafiador, o risco de persistência do TDAH para a fase adulta aumenta e muito. Sem contar os prejuízos sociais e os prejuízos na escola que essa criança vai ter. Você entendeu? Ficou claro? Eu acho muito importante você conhecer isso. Eu acho muito importante o psicólogo conhecer isso, o neurologista saber que isso existe e também os pais, para que vocês possam sempre estar alertando os terapeutas e as escolas e os professores dos seus filhos acerca dessas possibilidades. Ficou claro? E se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta e compartilhe no nosso canal da NeuroSaber no YouTube e faça parte dessa família com a gente. Um grande abraço!